Olá, turminha! Na nossa aulinha de hoje de matemática, nós vamos falar sobre subtração. Antes, nós estávamos falando sobre adição, que dá a ideia de juntar, de unir, de juntar. Subtração já é o contrário. Subtração já nos dá a ideia de tirar. Se para adição nós utilizamos esse símbolo aí da imagem, na subtração nós utilizamos esse aqui, ó. Só um tracinho. Então, esse tracinho, ele representa essa operação chamada subtração, que é a ideia de tirar. Então, vamos observar esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Observem que aqui eu tenho quantos palitinhos de picolé? Tenho 1, 2, 3, 4. 4 palitinhos de picolé. Vou colocar esses palitinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 palitinhos de picolé. Vou colocar o número 4 aqui no papel. E quantos eu tirei? 1, que foi esse que eu dei pra vocês. Então, vai ficar 4, que era a quantidade que tinha de palitinho, menos 1, que foi o que eu dei pra vocês. Então, fica 4 menos 1. Depois, o 4 menos 1, nós colocamos o sinal de igual, que é para mostrar a resposta dessa conta. Então, 4 menos 1, que eu dei pra vocês, ficou quantos? Isso, então restaram, ó, 1, 2, 3 palitinhos de picolé. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Muito bem, 3. Então, vamos a um outro exemplo. Aqui eu coloquei algumas tampinhas de refrigerante. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 tampinhas de refrigerante, ó, representada pelo numeral 5. Eu acabei perdendo, ou seja, eu deixei de ter 3 tampinhas de refrigerante. Então, ó, observem aqui. Eu tinha 5 tampinhas, coloquei os 5 aqui. E perdi 3 tampinhas, ó. As 3 tampinhas. Então, se eu perdi, eu tirei, tá? Então, eu vou colocar o sinal de menos. Quantas que eu tinha perdido? 3. 3 tampinhas de refrigerante. Então, vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3. Quantas tampinhas restaram? Isso, restaram 2 tampinhas, ó. 1, 2. Igual. 5 menos 3 é igual a quanto? 2. Entenderam? Então, sempre que vocês verem esse sinalzinho aqui de menos da subtração, é sempre a ideia de tirar. Se por um acaso vocês virem numa atividade apenas isso aqui, ó, 5 menos 3, como é que vocês vão fazer utilizando materiais concretos? Tampinha, palitos de picolé, como é que vocês vão fazer primeiro? A primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar sempre o primeiro número. Então, eu vou ter que colocar objetos, né, na quantidade desse primeiro número. Então, eu vou colocar 5 tampinhas. 2, 3, 4, 5. 5 menos, quer dizer que eu perdi 3 tampinhas. Então, ó, eu vou tirar 3 tampinhas. E aí, quantas restaram? 2. Então, para que vocês descubram quanto é 5 menos 3, é só vocês fazerem assim, colocarem essa quantidade de objetos, 5, e perde 3, e depois retira 3. E aí, o que sobra, vocês encontram o resultado. Turminha, subtração, ela nos dá a ideia de tirar.
mas também ela nos dá a ideia de comparar. Como assim? Observem aqui esses dois conjuntos. Nesse conjunto aqui, eu tenho quantas tampinhas? Isso, então vamos lá conferir. 1, 2, 3. Eu tenho 3 tampinhas rosas nesse conjunto aqui. E nesse outro, quantas tampinhas verdes? 1, 2, 3, 4. 4 tampinhas verdes. Então, observem aqui, olha só. A subtração, ela nos dá ideia também de comparar. Como assim? Eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho 4. Quantas tampinhas esse conjunto tem a mais que esse? Turminha, esse conjunto tem uma tampinha a mais que esse conjunto. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 tampinhas e aqui eu tenho 4. Então, se eu tirar aqui, ó, uma tampinha, eu vou ficar com a mesma quantidade de tampinhas, não é? Então, a diferença desse conjunto para esse é de apenas uma tampinha, porque aqui eu só tenho uma tampinha a mais que esse outro conjunto. Então, aqui eu tenho só uma tampinha a mais que esse outro conjunto. Na hora de estar resolvendo as atividades, com o tempo vocês vão compreendendo melhor esses conceitos da subtração, de comparar, de tirar, e aí na prática, quando a gente for fazendo as atividades, vocês vão entendendo melhor, tá? A princípio, entendam que subtração, ela nos dá a ideia de tirar ou também de comparar. Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Em breve eu retorno e a gente vai falando um pouco mais sobre esse conteúdo. Tá, até o nosso próximo encontro. Tchau!